Olá, eu sou Flávia Souza da FS Cakes, professora online especialista em bolos decorados com brigadeiro. E hoje eu vim falar sobre caldas para bolo. Vem conferir! Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que não é obrigatório utilizar calda em bolos, tá? Você vê se é necessário umedecer o seu bolo ou não, porque nem todo bolo precisa de calda. Qual a função da calda? É trazer mais umidade para a sua massa. Então, logicamente, massas que já são úmidas não precisam ser umedecidas novamente, que são os casos de massas chiffon e massas feitas com gordura líquida. Por quê? Quando a gordura é adicionada nessa massa no estado líquido, ela tende a trazer mais umidade para essa massa. Diferente do pão de ló, que não leva gordura na sua composição, e de massas amanteigadas, por exemplo, que levam gordura em ponto de pomada. Aí sim, elas precisam ser umedecidas, principalmente se elas forem descansar na geladeira, pois elas tendem a dar uma leve ressecada. São inúmeros os tipos de calda, inclusive você pode até criar a sua aí. Calda à base de água com açúcar, à base de leite condensado, de suco de frutas, são várias. Eu vou te ensinar algumas. Para bolo de chocolate, por exemplo, você pode utilizar leite e achocolatado e a calda já está pronta. Agora, a quantidade de achocolatado vai variar o quão doce você quer que a sua calda fique. Quanto mais achocolatado, mais doce a sua calda. Ou você pode ser mais prática também e utilizar esses próprios achocolatados prontos que já vendem no mercado, Nescau, todinho. São ótimos. Para as massas brancas, massa de baunilha ou massas de sabor suave, você pode fazer uma calda de água com açúcar ou água com açúcar e baunilha, ou utilizar apenas o leite ou leite com açúcar, ou até mesmo água e leite condensado. Para as massas com sabor de fruta, você pode utilizar o próprio suco da fruta para umedecer o bolo. Desta forma, não existe o melhor tipo de calda. O importante é você saber qual calda vai combinar com o tipo de bolo que você está fazendo. Um detalhe que muita gente tem dúvida é: calda à base de leite líquido azeda o bolo? Olha, depende. Se o bolo for armazenado corretamente, não. Mas se o bolo ficar exposto em temperatura ambiente por vários dias, aí vai ser inevitável de ele azedar. Vou explicar. A Anvisa autoriza o consumo desse tipo de produto, que são os bolos recheados e decorados, em até 5 dias, se armazenados corretamente na geladeira. Por quê? Porque a geladeira ela conserva o produto. Pensa comigo, se 1 litro de leite ele dura mais de 5 dias na geladeira e não estraga, por que dentro de 5 dias ele vai azedar um bolo? Não azeda, tá? E essa mesma lógica serve para os achocolatados prontos que a gente compra no mercado, porque ele já vem com conservante, então é certo que seu bolo não vai azedar. Além de que eu duvido muito que um bolo delicioso passe mais de 5 dias na geladeira do cliente, só se ele pedir uma quantidade de bolo maior do que o necessário e acabar sobrando muito bolo, né? E uma dica que eu dou para as pessoas que têm receio de usar calda no bolo com medo de azedar é: ferva a sua calda. O processo de fervura acima de 70 graus, ele mata grande parte dos micro-organismos e com certeza eles matam todos os micro-organismos que fazem mal à nossa saúde. Então, ferva a sua calda. Agora, na minha produção, eu utilizo uma calda básica que eu chamo de calda coringa. Por quê? Porque ela combina com qualquer sabor de bolo. E eu vou ensinar aqui para vocês como é que eu faço. Eu utilizo essas bisnagas de maionese, ketchup. E como é que eu faço a calda? Eu coloco quase a bisnaga cheia de água filtrada. Quase a bisnaga cheia de água filtrada. E aí eu coloco açúcar e essência de baunilha. Você pode utilizar também pasta saborizante, tanto faz. Eu coloco uma colherzinha rasa, uma colherzinha de chá rasa de açúcar e um pouquinho da essência de baunilha. E pronto, minha calda já está pronta.
Eu utilizo essa calda para qualquer sabor de bolo. Ela é minha calda coringa. Aqui eu só balanço ela um pouquinho para misturar e tá pronto. Minha calda básica de baunilha, calda coringa. Eu gosto de fazer dessa forma aqui já na bisnaga, porque não precisa fazer uma quantidade grande de calda. Eu já faço a quantidade que eu vou utilizar no meu bolo. Outra dúvida também que as pessoas têm é: mas como é que eu vou saber a quantidade de calda que eu devo colocar no meu bolo? Vai por mim, usa o bom senso. Nem calda demais, nem pouquinho. Eu digo isso porque não tem como eu te dizer uma quantidade exata de calda que você deve umedecer aí sua massa. Por quê? Porque o seu disco de massa ele pode ser mais alto ou mais baixo que o meu. Você pode estar utilizando uma massa diferente da minha. E cada tipo de massa suporta uma quantidade de calda diferente. Por exemplo, o pão de ló, que tem um aspecto esponjoso, ele aceita mais quantidade de calda do que, por exemplo, uma massa manteigada. Entendeu? Tenha em mente que umedecer a massa demais pode fazer com que essa calda crie bolsas ou rachaduras na cobertura do seu bolo para tentar escapar, ou até crie poças no tabuleiro do seu bolo. Vou mostrar aqui como eu rego as minhas massas amanteigadas. Eu vou depositando a minha calda aqui na massa, começando das bordas, e ao mesmo tempo eu vou girando a minha bailarina e vou trazendo a minha bisnaga para ir umedecendo o centro. Eu começo nas bordas e finalizo no centro da massa. Me diz aí, você gostou desse vídeo? Deixa o seu like aqui como resposta. E não esquece de me seguir nas redes sociais para acompanhar todos os conteúdos que eu posto. E se inscrever também no meu canal do YouTube e ativar o sininho para ser alertado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!